programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, sempre levando consolo, esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E o nosso convidado de hoje já esteve aqui conosco em outras oportunidades. É um irmão muito querido, Carlos Odilon, que vem lá do Centro Espírita Zilda Gama, no bairro de Jamapará, no município de Sapucaia. E está nos trazendo o belíssimo tema Jesus e Nicodemos. Carlos, agradecemos sua presença, sempre aqui no nosso programa, nos trazendo os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Obrigado, Kátia. Sou eu quem agradece a oportunidade da gente estar aqui trocando ideias e conversando e tentando construir alguma coisa maior e melhor mais uma vez. E depois dessa apresentação tão bonita, posso voltar outras vezes. Ah, já está o convite aqui certo para você. E gostaríamos de lembrar também que Carlos Odilon é orador espírita, divulgador de nossa doutrina e palestrante aqui na nossa região, em outros lugares também. Um estudioso de nossa doutrina, embora tão jovem como parece. Carlos, esse tema maravilhoso, Jesus e Nicodemos. Primeiramente, gostaríamos que você iniciasse nos falando quem foi Nicodemos. Então, Kátia, Nicodemos foi uma figura fantástica que interagiu com Jesus em alguns momentos. E muitas vezes nós, espíritas, e até outros irmãos de outras religiões, nós não estudamos essa personalidade como ela merece. Até talvez por um pouco de preconceito, porque quando a gente fala em judeu, em fariseu, a gente tem um pouco de resistência. E, na verdade, Nicodemos ele quebra todos os paradigmas de preconceito que a gente conhece. Nicodemos ele era um judeu, morava na cidade de Jerusalém, era um indivíduo de cultura e ele era também um fariseu. Como fariseu, ele era chefe dos judeus. Uma figura fantástica. Inclusive, para finalizar a questão do Nicodemos, além de ser fariseu, ele ainda era um dos líderes do Sinédrio. Muito bem. E as vivências que Nicodemos teve com Jesus? O que você pode nos falar sobre isso? Então, nós temos 3 momentos que Nicodemos interage com a história de Jesus. O primeiro momento, ele não esteve com Jesus pessoalmente, mas o que acontecia? Como ele atuava no Sinédrio, e Jesus era uma personalidade que chamava a atenção, principalmente dos fariseus, que eram doidos para prender Jesus, eles mandavam com que guardas fossem até onde Jesus estava, estivesse ele realizando alguma coisa ou não, Jesus sempre estava fazendo alguma coisa, né? Para poder investigar e aguardar o momento em que eles encontrassem alguma brecha para prender Jesus. Então Jesus estava sempre sobre os olhares dos fariseus. Tem um momento em que esses guardas retornam para o Sinédrio, foi depois da festa dos tabernáculos, você que está em casa nos acompanhando e nos fazendo companhia, afinal de contas, não fosse você que está em casa, não necessitaríamos de estar aqui, né? Você vai lá no Evangelho e dá uma procurada, faz uma busca para saber o que foi aquele evento da festa dos tabernáculos. Você vai gostar, eu tenho certeza. Mas então, quando esses guardas retornam e contam lá dos feitos de Jesus, que eu não vou contar para você em casa pesquisar,
Os fariseus se exaltaram e perguntaram: poxa, mas por que vocês não trouxeram esse homem preso? Ali Nicodemos intervém na história pela primeira vez. Ele se levanta e pergunta: acaso é lícito na nossa lei, ou seja, na lei judaica, prender um homem sem antes ouvi-lo e saber o que ele fez? Então ele defende Jesus naquele momento. É a primeira intervenção histórica. No segundo momento, ele está com Jesus assim pessoalmente. Quando Jesus estava hospedado na casa de um outro judeu em Jerusalém, Nicodemos vai até ele e tem uma conversa fantástica que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Mais a seguir. E um terceiro e último momento que foi assim o ponto máximo de desprendimento de Nicodemos, foi um testemunho super valoroso, foi no momento de sepultarem o corpo de Jesus. É o terceiro e último momento da intervenção, e ali a gente vê a alma nobre que é Nicodemos, porque ele quebrou todos os paradigmas de preconceitos judaicos e preconceitos da época, principalmente. Isso a gente também vai comentar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Você não vai embora, fique aí, que a gente vai chegar lá. Exato. Agora, Carlos Odilon, em qual evangelho essas narrativas se encontram? No Evangelho de João. É João que tem a narrativa da defesa de Nicodemos em favor de Jesus. É João, no capítulo 3, que ele narra o encontro de Jesus com Nicodemos, e é no finalzinho do Evangelho de João que ele narra o evento do sepultamento do corpo de Jesus. Então, as três narrativas encontram-se no Evangelho de João. E quem eram os fariseus? Você nos falou aí sobre os fariseus, mas explique um pouquinho quem eram os fariseus. Então, o termo fariseu significa alguém que está à parte, alguém que se distancia do grupo para viver à parte. E por que eles se denominavam desta forma? Os fariseus, eles eram um grupo de judeus mais ortodoxos. Eles seguiam a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, à risca, sem poder variar nem um pouquinho. Hoje, na nossa cultura pós-moderna, nós vamos conhecer um comportamento parecido com aquilo que seria um fariseu, com o nome de fundamentalista. São pessoas extremamente radicais que não param para repensar os conceitos, para perceber que muitas vezes aquilo que está escrito requer uma interpretação mais acurada, às vezes requer umas gotinhas de afeto para a gente poder entender melhor. E os fariseus não, eles seguiam a Torá à risca. Aquilo que estava escrito era o que tinha que ser feito. Você nos disse a respeito do Sinédrio e o que se fazia lá, o que era o Sinédrio? Então, o Sinédrio era como se fosse a corte, a Suprema Corte da época. Tinha o pequeno Sinédrio com 20 e poucos integrantes nas cidades pequenas, e nas grandes metrópoles, Jerusalém era uma grande metrópole sobre todos os aspectos. Havia o grande Sinédrio, formado por 71 integrantes. Eram homens importantes da sociedade, eram sacerdotes, eram homens da lei, em sua grande maioria fariseus, que tinham grande conhecimento e influência, por isso muitos dos integrantes do Sinédrio também eram chamados de príncipes ou eram simplesmente chamados de líderes dos judeus, porque todos os crimes com uma tonalidade maior de complexidade, principalmente os de injúria religiosa, eram levados para o Sinédrio. O termo Sinédrio significa assembleia, ou seja, uma corte de homens que se sentava num formato de meia-lua, pouco maior do que isso que nós estamos fazendo aqui, ouvia o acusado e o condenava ou não. Na maioria das vezes, condenava. Na maioria das vezes, sem nenhuma tolerância, né? De forma nenhuma. Então, interessante tomarmos conhecimento dessas situações aí que você nos passa.
E o encontro de Jesus com Nicodemos, como ele aconteceu, sobre o que eles conversaram? Fala um pouco aí sobre esse encontro que você disse ser um encontro maravilhoso. Então, essa é a melhor parte. Como que aconteceu? Primeiro, Nicodemos, ele era um indivíduo que conhecia muito bem a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. E na Torá tem muitas citações que o judeu deve respeitar e ouvir os profetas. E ele sabia que Jesus era um profeta, porque ele conhecia Jesus, mesmo antes desse encontro, ele conhecia Jesus das informações que os guardas lhe traziam. Então ele sabia que Jesus era um profeta. E ele tinha feito aniversário. E é uma coisa bastante interessante. O judeu, quando aniversaria, ele lê um salmo. Sabe você de casa aqueles salmos que você ouve de Davi e tal, que você não consulta? Vai lá na internet, faz uma busca e dá uma olhadinha, porque tem citações maravilhosas. Lindas, né? Mas o que acontece? O judeu, quando aniversaria, ele lê o salmo cujo número é correspondente à idade que ele está fazendo. Se você quiser adotar agora, né, você que está em casa, adotar essa prática, é uma prática interessante. E não se preocupe, são 150 salmos, você pode ter uma encarnação longa. Que não haverá problema do salmo acabar. Não vai acabar. Bom, ele tinha feito 70 anos de idade. Hoje, uma pessoa de 70 anos é um moço. Um moço que está exorbitante em saúde. Minha família e eu, nós estivemos recentemente na praia, numa cidade litorânea do estado do Rio de Janeiro. Em pleno domingo de manhã tinha uma competição de natação. Mas não era uma competição comum. Era uma competição que eles chamavam competição da melhor idade. Gente, não eram moços de 70 anos, eram velhinhos de 90 e reticências. Eles caíram naquela água onde os pinguins não estavam nadando de tão gelada que estava, nadaram quilômetros em mar aberto e voltavam, como se nada tivesse acontecido. Que espetáculo. Espetáculo, exorbitante em saúde. Mas na época de Jesus, a média de idade era de 30 e poucos, 40 anos. E Nicodemos estava fazendo 70. Nossa. Ou seja, ele estava com mais que o dobro da expectativa de vida para a época e ficou receoso. Foi no Salmo de número 70, e o Salmo de número 70 é algo um tanto quanto preocupante, que ele vira e diz assim: Senhor, né, Deus, apressa-te em me atender. Nicodemos viu aquilo e, poxa, estou precisando que o Senhor tenha pressa de vir me atender, vir me proteger, vir fazer algo por mim. E ficou um tanto quanto ansioso. A ansiedade não é da atualidade, já tinha na época e tal. Lá no Antigo Testamento, a gente vai encontrar Samuel numa crise de ansiedade terrível e tal. Mas então, a ansiedade dele foi tão grande que ele pegou o salmo seguinte, o salmo de número 71. E coitado, foi uma facada. Quando ele leu o salmo de número 71, resumidamente, Senhor, tende piedade da minha velhice. O homem apavorou. Ficou assustado. Ficou assustado. E ele tinha plena consciência que, sendo um homem rico que era, ele não fazia muitas coisas para as outras pessoas, nem muitas vezes para a própria família. Ele mandava que os seus servos o fizessem. E ficou naquilo que nós chamamos de crise existencial. Ah, meu Deus, estou vendo que eu não tenho feito tanto quanto poderia e tão pouco estou fazendo tanto quanto gostaria. Aí o que ele lembrou? Jesus. Ele sabia que Jesus era um profeta, merecedor de atenção, e falou, eu preciso de ter uma entrevista com esse homem. Se fosse hoje, nós diríamos, eu preciso ter uma consulta, né? Buscar o terapeuta. Buscar o terapeuta. E Jesus, o maior psicólogo, o maior terapeuta total, ele estava nas melhores mãos, né? Com certeza, com certeza. Pegando um gancho nisso que você trouxe para a gente, Kátia, a psicanalista alemã Hannah Wolff, ela tem uma obra que todo espírita deveria ler.
E ela fala nessa obra que Jesus é o maior psicoterapeuta da humanidade. Tá vendo? Então, Nicodemos falou, olha, eu tenho que falar com esse homem. Virou para o pessoal, e aí, quem me leva lá? Todo mundo queria, mas ninguém tinha coragem. Nicodemos, então, foi à noite, transvestiu-se, colocou lá uma roupa para ficar mais ou menos disfarçado, e foi à noite à casa daquele judeu que hospedava Jesus. Muitas pessoas acreditam e pensam que Nicodemos ele estava se protegendo para que ele não fosse incriminado de alguma forma para ir lá. Na verdade, não. Nicodemos, principalmente depois que você der uma olhada no fato do sepultamento do corpo de Jesus, Nicodemos ele foi à noite, meio às escondidas, para proteger Jesus. Porque Nicodemos ele era importante, ele era integrante do Sinédrio. O que a lei ia poder fazer com ele? Nada. Mas a visita dele à casa onde Jesus estava poderia colocar Jesus numa situação mais delicada. Então ele vai meio às escondidas para proteger Jesus, porque ele não precisava de proteção. Chegando lá, narra o apóstolo João, Nicodemos faz uma saudação da gente ficar com a boca aberta. Ele chega para Jesus e fala, Rabi. Rabi em aramaico significa meu mestre. Então ele reconhece Jesus como um profeta e como um mestre. Ele lhe fala, Rabi, bem sei que vens de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Então ele reconhece Jesus em toda a sua grandeza e magnificência. E tem uma lacuna no discurso, porque logo Jesus começa dizendo para ele o seguinte, em verdade vos digo, que ninguém subirá aos céus se não nascer de novo. Dá a entender nesse espaço, nessa lacuna que ficou na narrativa de João, que Nicodemos colocou para Jesus aquela angústia que ele estava de fazer 70 anos de idade, o dobro da idade normal que se vivia na época, ler o Salmo de número 70 e ter ficado ansioso, ler o Salmo de número 71 e fala sobre a velhice. Então tudo indica que ele fez alguma pergunta para Jesus, tipo, mestre, e agora? E se eu, entre aspas, morrer agora? E Jesus responde, em verdade vos digo, que ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Pai, se não nascer de novo. E Nicodemos entendeu o que Jesus estava falando por dois aspectos. Primeiro, o judeu ele é reencarnacionista. Eles acreditam na reencarnação. Nicodemos era judeu, já falei isso algumas vezes aqui, não vamos ficar repetindo. Então ele acreditava na reencarnação. E tanto ele entendeu do que Jesus estava falando, que ele devolve para Jesus uma pergunta. Senhor, como pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe? Ou seja, ele entendeu o recadinho de Jesus, né? Jesus vira para ele e dá aquela risada, né? Como muitas vezes a gente fala, fulano, você não sabe isso? Jesus vira para ele e diz, és mestre em Jerusalém e ignoras isto? Poxa! E ele vai completando. Em verdade vos digo que todo aquele que quer subir aos céus deverá nascer de novo. O que nasce da água é água, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Toda a conversa vai se desenrolando de uma forma onde Jesus coloca para Nicodemos todos os eventos que ele pudesse ter dúvida a respeito da reencarnação. Vai se desenrolando aquele novelo sobre a reencarnação. Quando Jesus fala a Nicodemos, o que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito, ele estava certamente, como você acaba de nos dizer,
falando sobre a reencarnação. E Nicodemos ali, atento, assimilando aquilo tudo que Jesus dizia, ele compreendeu perfeitamente essa mensagem de Jesus, né? Com certeza. E é muito interessante essa passagem, esse momento em que Jesus coloca o que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito é espírito. Porque, veja, nós quando reencarnamos, nós somos um espírito imortal, fomos criados simples e ignorantes e vamos reencarnando para que a gente possa aprender, para que a gente possa conviver, porque o convívio é a melhor ferramenta para o nosso crescimento. E quando a gente reencarna, a gente precisa de um corpo material. Como o que nasce da carne é carne, o que acontece? Os nossos pais, eles nos emprestam um material genético para a formação do nosso corpo físico. Aquilo que muitas vezes no Livro dos Espíritos está colocado como parecenças físicas. Ou seja, os nossos pais nos fornecendo o material genético para a formação do nosso corpo físico, eles vão nos emprestar muitas vezes as semelhanças físicas. Então a gente olha para uma criança, a criança tem traços do pai, ou a criança tem traços físicos da mãe, e nesse momento eu morro de inveja. Por quê? A minha mãe, quando encarnada, hoje ela já está na pátria espiritual, minha mãe, quando encarnada, tinha olhos azuis, lindos. E eu, graças a Deus, enxergo bem, porque eu não vou falar da cor dos meus olhos. Minha mãe tinha um cabelo anelado maravilhoso. E eu tenho um cabelo bombril. Ou seja, não tive merecimento para herdar esses conteúdos. Mas, né, já estou com os 2 pezinhos na pré-diabetes. Isso eu herdei de mamãe. Isso herdou. Por quê? Nós, né, o espírito, ele faz o arranjo genético do corpo físico, que esse material foi doado pelo pai e pela mãe, mas o arranjo genético é do espírito. Ele faz com que naquele arranjo genético do material doado pelos pais, ele ative ou desative alguma coisa. Eu não tive merecimento para ativar os olhos azuis de mamãe, mas tive dívidas para ativar futuramente a diabetes. Então, podemos entender que a necessidade do espírito naquela próxima encarnação é que será ali elaborada. Com certeza, nós reencarnamos com o nosso merecimento e com as nossas necessidades. É minha necessidade passar mais tarde por um ou outro transtorno de saúde, isso está assinalado. Isso. Agora, a respeito das parecenças morais, eu vou deixar vocês aí com curiosidade, a gente comenta daqui a uns instantinhos, quando voltarmos do intervalo. Não vá embora, fique aí com a gente. Exatamente, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso querido Carlos Odilon, que vem lá de Jamapará, no município de Sapucaí. Esses nomes são lindos e eu faço questão de repeti-los sempre. Obrigado. Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030.
Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar transformação interior. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, aqui com o nosso irmão e amigo Carlos Odilon, lá de Jamapará, no município de Sapucaia. Ele está nos trazendo o tema Jesus e Nicodemos. Carlos, ainda no primeiro bloco nós falávamos sobre as parecenças, aquilo que herdamos, aquilo que vem da carne e o que vem do espírito. Então, continue para nós falando sobre esse tema que você interrompeu um pouquinho no primeiro bloco. Então, Kátia, a gente finalizou a questão das parecenças físicas, que os pais emprestam material genético, o espírito reencarnante ele manipula aquele material de acordo com as suas necessidades e possibilidades. Mas então vem as parecenças morais. Porque apesar do fato extremamente importante, verdadeiro e real, de que os pais eles colaboram para o crescimento dos filhos através do processo da educação, e vale lembrar uma questão interessante, né? As crianças não são educadas na escola elas são instruídas. As crianças são educadas em casa. Muito importante falarmos Muito importante, isso. Né? Educação em casa, na família. Instrução na escola. Exato. Mas então, a questão das parecenças morais, muitas vezes a gente olha para uma família e pensa o seguinte, poxa, pais, pessoas tão fantásticas e os filhos nem tanto. Às vezes tem um mais difícil, um mais rebeldezinho e tal. E o contrário a gente também observa, a gente fala assim, poxa, pais tão desequilibrados e filhos tão preciosos. Por quê? Jesus tinha dito para Nicodemos, já tinha dado a receita há 2000 anos atrás, são características do espírito. As parecenças morais não são doadas pelos pais, são próprias do espírito reencarnante. Eu, quando reencarno, trago a minha bagagem, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sofri. Então eu sou hoje o somatório de todas as experiências, boas e ruins, que eu já passei até hoje, nas minhas reencarnações anteriores. Os meus pais, eles vão prestar uma boa ajuda na educação. Para quê? Para que as minhas tendências ruins sejam cada vez menores e as minhas tendências boas cada vez maiores. Mas as parecenças morais são essencialmente do espírito reencarnante. Cada um de nós trazemos a nossa. Já. Então Jesus falava a Nicodemos que aquilo que ele não conseguisse realizar nessa encarnação, naquela encarnação, né, ele realizaria numa próxima encarnação. Jesus falou isso. Exatamente. A questão da reencarnação, ela muitas vezes nós entendemos como se a reencarnação fosse um lapso de tempo e quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos lá num outro lapso de tempo e não tem interligação. Não, a interligação ela é total e absoluta. Nós trabalhamos e crescemos aqui encarnados. Desencarnamos,
vamos nos preparar, vamos ser instruídos, para que a gente continue dando sequência a esse progresso, para quando a gente reencarnar, continuar trabalhando no nosso progresso pessoal. O crescimento e o progresso pessoal, ele é incessante, ininterrupto e intransferível. Trabalhamos e crescemos todo o tempo. Aquilo que não der para ser feito agora, a gente faz na outra. Mas se a gente puder adiantar e fazer de uma vez, melhor, porque a gente vem melhor na outra reencarnação. Nós costumamos dizer que isso vale o aproveitar a presente encarnação, né? Total. E você valorizar e aproveitar o máximo fazendo aquilo que é possível. E quando você fala em trabalhar, não também vamos pensar que com a morte do corpo físico cessa o trabalho, porque o espírito continua trabalhando ainda na pátria espiritual, não é? Exatamente, assim mesmo. A Kátia está numa sintonia hoje fabulosa. Então, há nos evangelhos alguma outra passagem onde fica claro que Jesus fale assim sobre as vidas sucessivas? Tem sim, Kátia. O que acontece? Os judeus, a maioria dos apóstolos e discípulos, né, eram judeus. O livro sagrado deles é a Torá, e lá na Torá tem uma citação que diz que o Elias, que viveu 800 e tal anos antes da era cristã, profeta, ele deveria voltar. Então os apóstolos um dia perguntam a Jesus, isso foi logo depois da decapitação de João Batista. João Batista era primo de Jesus, era filho de Isabel, tia de Jesus. Os discípulos viram para ele, mestre, mas Elias não deve voltar? Se eles estavam perguntando, como que Elias voltaria se não fosse pela reencarnação? Mas Jesus deu sequência, ele diz o seguinte, olha, o Elias que deveria voltar já voltou e fizeram dele tudo o que quiseram. E tem uma nota de Mateus, o evangelista, dizendo assim, e eles, os discípulos, entenderam que Jesus falava de João Batista. É a proposta de que João Batista era a reencarnação de Elias. São os dois momentos no Novo Testamento onde a reencarnação está mais clara e mais cristalina possível, colocado ali textualmente. De uma forma bastante clara. Ele já havia retornado e não fora reconhecido, né? Exatamente. Na doutrina espírita, além dessas, temos outras citações sobre reencarnação ou seriam essas as que a gente... Então, na doutrina espírita nós temos muitas citações, muitas. Pegando uma carona naquela nossa conversa sobre a questão das parecenças físicas e morais, a história mais clássica dentro da literatura espírita sobre um caso de reencarnação, para a gente ver como que funciona, que o acaso não existe, que há uma programação e tal, é a reencarnação do nosso personagem Segismundo, que é uma obra fantástica que o pessoal deve procurar em casa para dar uma olhadinha. A reencarnação de Segismundo. Mas quando a gente fala em literatura espírita, vamos partir lá da base, né, do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da nossa codificação. No Livro dos Espíritos nós temos duas questões que falam sobre reencarnação. A de número 132 e a de número 167. E são questões que às vezes o espírito olha, mas está perguntando a mesma coisa. Não está, não. São duas perguntas muito diferentes. A questão de número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação? É uma pergunta ecumênica. Por que nós nascemos no mundo material? E a espiritualidade responde, Deus vos coloca a encarnação para que possais progredir. Isso quebra um paradigma lamentável, um paradigma espírita, porque tem muita gente que diz que nós estamos aqui para sofrer. É mentira, ninguém está aqui para sofrer. O sofrimento, ele é um evento que muitas vezes faz parte do nosso crescimento, mas ele não é o essencial.
A doutrina espírita é muito clara na questão de número 132 do Livro dos Espíritos. Nós encarnamos para progredir. Mas, na pergunta de número 167 do Livro dos Espíritos, Kardec se dirige especificamente à questão da reencarnação. Qual o fim objetivado pela reencarnação? Então, na questão 132, para que a gente encarna? Na questão de número 167, para que a gente reencarna? E a espiritualidade coloca: para alguns, expiação, para outros, missão. Então, como que a gente vai diferenciar uma coisa da outra? É simples. Caso da pergunta de Nicodemos para Jesus. Aquilo que eu não consegui fazer agora, eu volto com a missão de fazer na próxima. Porque muitos de nós acreditamos que missionário é aquela alma fabulosa, fantástica, que está lá fazendo um trabalho X ou Y. Não. Dentro das nossas atividades, todos nós somos missionários. E dentro dessas atividades, qual a maior das missões? É a paternidade e a maternidade. Também está no Livro dos Espíritos. Então, estamos todos aqui em missão, de uma ou de outra forma. Quando a gente começa a colocar uma resistência a essa missão, aí vem a expiação, que é a dor, puxando a gente de volta para o caminho de onde não deveríamos ter saído. Exato. Então, quando você enfrenta as dificuldades, os problemas, com uma certa tranquilidade, com resignação, você está ali cumprindo muito bem a sua missão. Exatamente, exatamente. Não é? Agora, a partir do momento em que nos revoltamos e ficamos ali muito impacientes com aquela dor, nós precisamos de um puxãozinho de orelha para entrarmos nos trilhos, né? Com certeza. Agora, você nos falando sobre isso, que todos nós fomos criados para a felicidade, né? É o nosso fim Sim. maior, né? Deus nos criou para sermos felizes e precisamos aproveitar essas oportunidades de reparos das nossas faltas para mais rapidamente chegarmos e atingirmos esse momento. Esse momento de felicidade mais pleno, mais tranquilo. Exato. Mais tarde, Nicodemos aparece agora no sepultamento do corpo de Jesus, que você nos disse que foi um outro momento ali belíssimo. Você podia nos contar como isso aconteceu e dizendo se esse fato revela alguma coisa a mais sobre esse personagem que você está nos trazendo aqui, Nicodemos? Então, Kátia, esse momento ele é um momento que mostra o total desprendimento de Nicodemos. É um momento que mostra o quanto ele quebrou os paradigmas do preconceito. Por quê? Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira, à tarde. Sexta-feira, véspera de sábado, né? Sábado é um dia totalmente especial para os judeus. É um dia sagrado. Os judeus, eles não trabalham no sábado, porque é o dia que eles têm para cultuar a Deus. E aquele sábado ainda era um sábado diferente, era um sábado de Shabat. Era uma comemoração totalmente especial, onde principalmente os judeus ortodoxos, e Nicodemos era um, só seria encontrado em 2 lugares, ou na sinagoga ou em casa com a família. E então Jesus foi crucificado ali numa sexta-feira, e veja, o judeu ele acha o corpo, o cadáver, algo impuro, então ele não toca no cadáver e tal. Tanto que eles têm o hábito de untar o corpo, né, morto com óleos essenciais, com mirra, e envolver em panos de linho bem claro
para purificar aquele corpo. Mal sabem eles que muitas vezes o que está mais impuro é a alma que se desprendeu dali, né? Exato. Às vezes o corpo está muito melhor do que a alma que se desprendeu. Mas é costume do judeu fazer isso. José de Arimateia, que era inclusive parente de Jesus, ele pede permissão a Pilatos para que ele pudesse sepultar o corpo de Jesus. E Pilatos concede essa permissão. Então José de Arimateia vai lá, tira o corpo de Jesus da cruz e de repente ele está ali ajoelhado para preparar o corpo. Ele toma um susto porque ele olha para o lado. Quem que está chegando? Nicodemos. Nicodemos, judeu, chefe dos judeus, fariseu. Ele falou naquele assim, momento naquele momento, ele falou assim, agora eu estou lascado. E Nicodemos faz sinal para que ele se acalme, porque Nicodemos trazia linho, mirra e óleos essenciais. E ajuda José de Arimateia na preparação daquele corpo. Isso é de uma humildade, é de um testemunho de Nicodemos para ninguém colocar defeito. O amor que ele sentia por Jesus, ele ali tem essa última oportunidade. Sim, de manifestar. Muito bonito isso. Muito bonito e de uma intensidade muito grande. Porque nenhum judeu, principalmente fariseu, em sã consciência, faria o que ele fez. E ele se doou naquele momento, em vez de estar na sinagoga se preparando para o sábado, Shabat, ou em casa com a família, ele estava ali, cuidando daquilo que ele poderia cuidar do corpo de Jesus. Foi um momento histórico onde a gente percebe a grandeza da alma que é Nicodemos. Carlos Odilon, você nos trazendo todos esses ensinamentos aqui, falando de Jesus, falando de Nicodemos, falando da reencarnação, nós nos lembramos de que essa certeza de que a morte não existe, de que a vida não finda ali com a morte do corpo físico e que há essa continuação no mundo espiritual, isso é algo que nos consola, que nos traz um conforto muito grande. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aos nossos irmãos sobre essa certeza que nós precisamos ter de que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. Com certeza, Kátia. Essa convicção que nós temos como espíritas, ela é importantíssima. Porque, veja, todos nós pautamos a nossa vida em algum determinado conceito. E se nós pautarmos a nossa vida no momento do tratamento de canal, a vida é uma coisa horrível. E muitas vezes a gente se pergunta, poxa, por que tanto trabalho, por que tanto esforço, se é para terminar no túmulo? Por que, já que é para terminar no túmulo, por que que Deus permite a uns tanto e a outros tão pouco? E a alguns nada, praticamente. Miséria praticamente absoluta. Só a reencarnação para clarear todos esses momentos das nossas vidas, porque a gente sabe que, como eu reencarno de acordo com as minhas necessidades, alguns têm necessidade expiatória mais grave. Não que não devamos ajudar, é nossa obrigação ajudar, mas passar por aquele momento é necessidade deles. Como passar pelos nossos momentos é necessidade nossa. E o grande brilhantismo da vida é olhar para trás e falar, olha, não foi fácil, mas eu consegui. Exatamente. Nós estamos aqui quase encerrando o nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aos nossos amigos as suas despedidas, as suas considerações finais. Bom, como consideração final, só uma coisa a dizer, que é o seguinte, os gregos, eles falavam que um momento feliz é aquele momento em que você gostaria que não acabasse nunca, que se estendesse eternamente. Como nós ainda não temos a nossa felicidade plena, eu espero que esse momento em que você esteve aí, nos fazendo companhia, acompanhando o nosso pensamento e o nosso raciocínio, eu espero que nesse momento você tenha tido um pouquinho dessa experiência de que esse nosso encontro não terminasse, que esse nosso encontro perdurasse por mais tempo. E se não foi agora, que você que está em casa
em algum momento do seu dia de hoje, você tenha sentido isso no coração. Poxa, aquele momento ali que eu vivi foi tão bom que eu gostaria que não terminasse. Muito obrigada, nós agradecemos muito sua presença. Eu que agradeço, Kátia, muito obrigado pela oportunidade. Sempre aqui em nosso programa, é uma alegria muito grande você acompanhado de seu querido pai, que está sempre prestigiando aqui o programa Atualidade Espírita, juntamente a você. Muito obrigada. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam do nosso amor, que necessitam da nossa presença física. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai nos acompanhando sempre e Jesus, meigo nazareno, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.